Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a segunda carta de João. E para você que está curtindo essa série até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que querem e precisam aprender da palavra de Deus. A segunda carta de João é uma das menores do Novo Testamento, mas que carrega uma mensagem poderosa sobre a verdade, amor e vigilância espiritual. O autor dessa carta é o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, a primeira e a terceira carta e o Apocalipse. Essa carta ela foi escrita entre o ano 85 e 95 depois de Cristo, provavelmente enquanto João ainda vivia na cidade de Éfeso. Essa é uma carta, um alerta pastoral a uma comunidade cristã, ou como o próprio texto diz, a senhora eleita e seus filhos, expressando que muitos estudiosos interpretam como uma metáfora para uma igreja local e seus membros. João escreve num tempo em que o cristianismo começava a se expandir rapidamente, mas junto com o cristianismo surgiam vários mestres que negavam a encarnação de Cristo, afirmando que Jesus não veio em carne. Essa heresia, que é chamada de docetismo, era uma das formas do gnosticismo e ameaçava o núcleo da fé cristã. E o tema da segunda carta de João é o equilíbrio entre o amor e a verdade. E João reforça que o amor cristão não é cego e nem é permissivo. Ele deve estar sempre alicerçado na verdade da palavra. O apóstolo mostra que viver em amor não significa aceitar tudo, mas permanecer firmemente ligado ao ensino de Cristo. O versículo-chave dessa carta é segunda carta de João, capítulo 1, versículo 6, que diz: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já ouvistes desde o princípio, que andeis nele. Um outro texto essencial nessa carta é 2 João, capítulo 1, versículo 9, que diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo nela não permanece, não tem a Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E João deixa claro que a verdadeira comunhão com Deus só existe quando o crente permanece fiel à doutrina que Jesus ensinou, e que o amor sem verdade se torna uma fraqueza espiritual. E o contexto cultural e espiritual de Éfeso, que era provavelmente a base de João, era marcado pela diversidade religiosa, comércio intenso e filosofia grega, porque Éfeso era uma cidade influente na Ásia Menor, famosa por seu templo dedicado à deusa Diana ou Artemis, símbolo da idolatria e imoralidade. E nesse ambiente os cristãos enfrentavam tanto a pressão externa do paganismo quanto a ameaça interna das falsas doutrinas. A carta de João mostra a preocupação com os líderes e pregadores itinerantes que se filtravam nas igrejas, distorcendo o evangelho. Por isso ele orienta os fiéis a exercerem discernimento e não acolherem os falsos mestres e protegerem a pureza da fé. E esse conselho era essencial em uma época em que o ensino cristão era transmitido principalmente por meio da hospitalidade e do convívio entre as igrejas. E a segunda carta de João possui apenas um capítulo com 13 versículos, mas ela é estruturada de uma forma clara e objetiva. Nos versículos do 1 ao 3, João saúda a senhora eleita e seus filhos, desejando graça, misericórdia e paz em verdade e em amor. Nos versículos do 4 até o 6, João expressa alegria ao ver que alguns membros
da comunidade permanecem fiéis à verdade e reforçam o mandamento do amor que deve ser vivido na obediência a Cristo. A partir dos versículos 7 até o 11, João muda o tom e faz um alerta firme que muitos enganadores têm saído pelo mundo negando que Jesus Cristo veio em carne, e estes são os anticristos. E João orienta que os cristãos não recebam em casa e nem apoiem tais pessoas para não participarem das suas obras malignas. E por fim, nos versículos 12 e versículo 13, João encerra com um desejo pessoal de se encontrar com eles em breve, para que a alegria de todos fosse completa. Então, em resumo, a segunda carta de João é uma pérola de sabedoria apostólica, que é um lembrete eterno de que o amor verdadeiro não existe sem a verdade, e a verdade sem amor se torna frieza. João ensina que o cristão deve ser acolhedor, mas também vigilante, amável, mas firme, compassível, mas inabalável na doutrina de Cristo. O apóstolo, que já era idoso e experiente, entende que a fé pode ser facilmente corrompida quando o discernimento é deixado de lado. Sua carta é uma defesa da pureza do Evangelho e um chamado à maturidade espiritual, em tempos em que a mentira se disfarça de bondade. João ecoa com uma voz profética que diz: permanecei na verdade e andai em amor. É o equilíbrio perfeito que define o verdadeiro seguidor de Cristo, aquele que ama com sabedoria e que permanece até o fim. E você já tinha estudado, visto e percebido isto na segunda carta a João? E você que chegou até aqui e gostou desse vídeo, foi muito importante para você? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque os seus comentários são muito importantes aqui para o nosso vídeo. E no próximo vídeo nós iremos falar sobre a terceira carta de João, e até o próximo vídeo.